A paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje eu queria compartilhar com vocês, irmãos, a respeito de um erro que eu cometi muitas das vezes, né? E sempre falei, sempre vi também pessoas comentando e falando e cometendo esse erro. E só agora, recentemente, eu pude atentar para isso e não quero mais cometer, porque eu aprendi isso. E quero também passar para você, porque se você de repente estiver cometendo este erro, você possa estar se corrigindo, ou se você conhece alguém também que cometa, ou você já ouviu alguém fazer isso, você possa também estar ajudando esta pessoa. Então, irmãos, eu mesmo sempre fiz isso e já falei isso muitas das vezes, e só agora, recentemente, que eu fui atentar para esse detalhe. Então, parece pequeno, mas na realidade não é, principalmente para você que prega a palavra de Deus, para você que é pastor, para você que prega a palavra de Deus, para você que é cantor também e louva o nome do Senhor, porque eu tenho visto até muitos hinos, através de muitos hinos, este erro sendo cometido, e pregadores, nós, às vezes no culto, falamos isso, e então eu quero compartilhar com você para que você possa também aí estar atentando para esse detalhe. Talvez você já tenha atentado para esse detalhe, mas talvez você ainda não teve a oportunidade de falar para alguém a respeito disso, aprendeu, mas não teve a oportunidade de estar falando para alguém. Então tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu tenho o desejo de estar passando para as pessoas também, compartilhando conhecimento, assim também como eu gosto de estar aprendendo e ouvindo o que as pessoas aprenderam. Então eu gosto de compartilhar o conhecimento. Então se você, por isso que eu peço a você que, se você ainda não se inscreveu aí no canal, você se inscreva no canal, ative a notificação, para que você, quando a gente postar um vídeo novo, você possa ficar sabendo. Então, irmãos, eu já ouvi muita gente falar, e também já falei isso muitas das vezes, talvez você já tenha falado também, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E muitas das vezes a gente já falamos isso, eu já falei, porque na palavra de Deus está escrito que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, né? E tem louvores também com esta mensagem, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E às vezes os pregadores pegam, né, também para poder levantar o povo, colocar o povo com ânimo, com coragem. Irmão, tenha coragem, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Mas, irmão, será que isso está escrito na palavra de Deus? Será que a palavra de Deus realmente diz isso? O que na realidade esse texto, esse suposto versículo escrito na palavra de Deus está realmente dizendo? Eu estava outro dia meditando na palavra de Deus, e quando estava fazendo um estudo, e quando eu fui lembrar sobre que na presença de Deus até a tristeza só de alegria, me veio uma curiosidade de buscar esse versículo e saber se realmente existe esse versículo, né? Porque às vezes a gente cita uma coisa que está na palavra de Deus, mas às vezes é uma coisa que a gente já leu há um tempo passado, e faz tanto tempo que a gente lemos, né, que não atentamos para o contexto do versículo, e aí a gente vai passando aquilo diante, e demora um tempo para estar assimilando isso aí, ou meditando novamente, e aí eu fui atentar para isso, fui remeditar nisso aí. E quando na realidade eu fui atentar que o suposto versículo, ele não existe na palavra de Deus, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não existe esse versículo. E aí eu falei, meu Deus, mas eu já falei, mas o que na realidade existe? Aí você vai dizer assim, não, irmão, está escrito, sim, está escrito. Mas o que na realidade existe na palavra de Deus, nós vamos ler aqui agora, é um versículo que se encontra no livro de Jó, de número 41, capítulo 41, versículo de número 22. Jó 41, versículo de número 22. E vamos ler aqui o que está escrito nesse versículo, e vamos ver o erro que a gente estava cometendo, o erro que a gente estava fazendo, e o que realmente esse versículo está dizendo. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo está falando de Deus ou está falando de quem? Então o versículo está escrito assim, na realidade o versículo está escrito assim, Jó 41, 22 diz assim, no seu pescoço pousa a força,
Perante ele, até a tristeza salta de prazer, ou de alegria, em algumas traduções. No seu pescoço pousa a força, perante ele, até a tristeza salta de prazer. Isso é Almeida Revista Corrigida, tá? Almeida Revista Corrigida, a Bíblia Almeida Revista Corrigida. Então, perante ele quem? Perante ele até a tristeza solta de prazer. Perante ele quem? Primeiro é isso aí. Então, perante ele quem? Aí eu fui ver aqui o contexto desse versículo aqui, irmão, e tive meditando aqui que, na realidade, essa palavra quem disse foi o próprio Deus. Essa palavra quem disse foi o próprio Deus. E na revista atualizada, na Almeida Revista Atualizada, está escrito assim, um pouco diferente. Almeida Revista Atualizada diz assim: no seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Viu aí que diante dele salta o desespero? Na Almeida Revista Atualizada. E lá na Revista Corrigida está dizendo: diante dele a tristeza salta de alegria. Então, vemos aí uma diferença aí no texto aí, né? Então, primeiro, a gente quer dizer, queremos explicar o porquê dessa diferença de texto aí. Eu tive buscando uns estudos aí, segundo os estudiosos, irmão, houve um erro do copista, né? Da pessoa que, segundo, copiava os manuscritos ali, e porque na linguagem hebraica, um pequeno sinal, ele faz uma diferença muito grande. Então, tristeza, também desespero, são sinônimos parecidos, muito próximos um do outro, né? Então, tristeza e desespero são sinônimos muito próximos um do outro. Então, na sua presença, salta o desespero, ou na sua presença, a tristeza salta de alegria. E na presença, na realidade, de quem? Aí eu fui buscar, estava me lendo, né, da palavra de Deus aqui, estava lendo a palavra do Senhor, e vi aqui quem foi que disse, primeiramente, quem foi que disse a palavra, para quem disse e de quem disse. Quem foi que disse, para quem disse e de quem disse. Aí está escrito aqui que, na realidade, esta palavra ela foi dita pelo próprio Deus. A conversa, na realidade, ela foi no capítulo de número 38, aonde Deus ele começa a falar para Jó da sua criação. Atente só. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Versículo número 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Na realidade, Deus ele responde a Jó, aqui no capítulo 48, no capítulo 38, Deus responde a Jó, porque Jó estava ali, né, se exaltando a sua justiça, porque ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem sincero, e ele não merecia estar passando aquela situação ali. E ele chegou a um ponto na sua justiça, de reconhecendo a sua justiça, que Deus o repreendeu, e Deus começou a responder ele, né? E Deus começou a falar com ele. Então aqui, Deus falou para ele assim: olha, onde você estava quando eu fundei a terra? Eu vou te fazer algumas perguntas aí e você vai ver se você me responde. E Deus ali começou a falar com ele. Então, no capítulo de número 41, aqui só para a gente encurtar, porque começa a conversa no capítulo 38, vai para o capítulo 39, passa o capítulo 40 e vai para o capítulo 41. No capítulo 40 e o capítulo 41, Deus ele cita dois animais aqui, para mostrar sua criação para Jó, para poder ali estar fazendo aquelas perguntas, para ver se Jó tinha um entendimento, e Deus estava mostrando que ele conhecia todas as coisas, que ele sabia o que estava fazendo, e o porquê dessa permissão com Jó, e que ele
cita dois animais aqui para ver se Jó conhecia esses dois animais. Aí, no capítulo 40, no versículo de número 15, Deus vai falar do Beemote. Tá assim, ó, contempla agora o Beemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Aí Deus vai dar aqui como é este Beemote. Deus, numa linguagem aqui meio que poética e numa figura de linguagem meio que uma hipérbole, né? Um acréscimo ali, um exagero, uma linguagem poética ali. Deus exalta a força do animal, Deus coloca ali as suas características, a sua força, ele começa a falar sobre os animais. Quem é esse Beemote aí? Segundo alguns estudiosos, o Beemote é uma espécie de hipopótamo, né? É similar ao hipopótamo que nós conhecemos hoje. Ele vai falar sobre esse animal. E no capítulo 41, Deus vai falar sobre mais um animal, que é o tema do nosso estudo. Capítulo 41, ele vai falar assim: poderás pescar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? É uma pergunta de Deus. Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas súplicas para contigo, ou blandamente te falará? Fará ele concerto contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Então Deus ele vai falar aqui agora sobre o Leviatã. Que espécie de animal é esse? O Leviatã é uma espécie também de um animal similar ao crocodilo que nós conhecemos. Então, é um animal aqui citado nas características de garra, de muita força, de umas escamas aqui. E Deus ele fala numa linguagem poética aqui e numa figura de linguagem de uma hipérbole e começa a falar sobre as características deste animal. É interessante que quando Deus faz a comparação a esse animal, Deus também vai falar, olha, no versículo de número 10, ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva, ou seja, que a despertar o Leviatã. Ninguém há tão atrevido a despertar o Leviatã, que a despertar se atreva. Quem é, pois, aquele que ousa erguer-se diante de mim? Ou seja, ninguém há tão atrevido a despertar o Leviatã. E como que alguém pode ousar a se atrever diante de mim, a se erguer diante de mim, a se levantar diante de mim? Ou seja, Jó, como alguém pode ousar a se levantar diante de mim, a se erguer, a se exalçar? Quem é o primeiro que me deu para que eu haja de retribuir? Ou o que está debaixo de todos os céus é meu, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei. Aí agora no versículo de número 12 em diante, Deus começa a falar de novo e vai falar agora as características do Leviatã. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação da sua força, nem da graça da sua compostura. Aí agora Deus começa: quem descobrirá a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? E Deus começa a falar da força desse animal. E aqui ele continua a falar, No versículo de número 21, que antecede a esse versículo, ele está dizendo aqui: o seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai a chama. O seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai a chama. Ou seja, sai chama da boca do Leviatã? Claro que não, é uma linguagem poética, é uma hipérbole. Então, ele faz acender faísca, faz acender carvões do seu hálito? Claro que não, é uma linguagem poética. E no versículo de número 22, ele diz assim: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Mas em Almeida Revista Atualizada está dizendo: perante o seu pescoço reside a força e diante dele solta o desespero. O desespero. E os músculos da sua carne, versículo 23, os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme, a nenhum dele se move. Então, irmão, esse daí é o significado desse versículo. Esse versículo não está falando sobre Deus, pelo contrário, é o próprio Deus que está falando, e está falando com Jó,
a respeito do Leviatã. Perante ele salta o desespero, ou seja, as pessoas ficam apavoradas e chegam a pular de desespero perante esse animal tão feroz e tão forte que é o Leviatã que Deus criou. Então Deus dá ali a Jó a essa explicação e começa a mostrar. E depois Jó reconhece, poxa, quem sou eu para perguntar tal coisa ao Senhor? Eu vou me calar e o Senhor só responde. Então, irmãos, e também é interessante lembrar aqui que, observe só, isso aqui é uma conversa entre duas pessoas, Deus falando com Jó. Então, se Deus estivesse falando de si próprio, Deus estava falando, perante mim a tristeza solta de alegria, mas Deus não falou, perante mim solta o desespero, mas Deus não falou perante mim, Deus falou perante ele solta o desespero. E se fosse Jó falando de Deus, Jó estava falando assim, perante tu solta o desespero, não perante ele. Então está usando uma outra figura de linguagem, uma outra imagem ali, um outro símbolo. Então, que você possa ter gostado, né? Que a gente aprendemos isso aí, atentando para isso agora há pouco tempo aí, eu estava meditando na palavra de Deus e fui ver aí esse errozinho de interpretação aí que a gente às vezes começa a falar e vai repassando, um vai falando para o outro e assim a gente não para às vezes para meditar no contexto do versículo, tá bom? Então se você entendia assim também, você deixa aí seu comentário aí, se você, irmão, entendi dessa forma também, ou se você, né, conhecer alguém ou quiser compartilhar também, você compartilha, que as outras pessoas também vão estar sabendo aí o que a palavra de Deus está falando. Então são muitos pontinhos que a gente acaba cometendo, ainda tem mais coisas ainda, né? Em outro vídeo a gente vai gravar sobre outras coisas também que a gente acaba falando aí, que na realidade é uma falta de atenção no momento. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.